Quero falar um pouquinho desse contraste dos Salmos 22 com o Salmo 71. Salmos 22 fala um pouco da desgraça do ser humano, relacionando isso com o que Jesus assumiu lá na cruz, e essa parte da glória, do elogio, de se achar, de ser melhor que o outro. A questão de ser um portento tem a ver com ser um portal, onde as cidades fazem o portal mais bonito para competir com as outras. É uma questão de sucesso, é uma questão de glória e glória pessoal. E a gente está nesse conflito entre você ser um verme e ser um portal. Eu tinha um professor que já está na glória, o pastor Elber. Ele meditava muito sobre esse assunto. Então, Alisson, isso não é uma novidade, essa frase, nem verme, nem portento, porque ele achou, mas o pastor acha cada título. Mas é que também eu ouvi muitas mensagens, muitas pregações, muitas meditações, e a gente acha mesmo, né? De pessoas de Deus, e a gente traz essa palavra. Então, Adão, quando ele peca, ele foge da presença de Deus, ele não quer estar no lugar onde Deus estaria, ele tem medo, se esconde e arruma um monte de desculpa, que é tirar a culpa. Então, eu queria que você pensasse muito no que acontece com você, no que acontece na tua casa, o que acontece com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, todo esse relacionamento. Geralmente é alguma coisa bem explosiva por causa dessa questão lá de Adão, porque nós somos confusos. Há uma palavra chamada labirinto. A nossa mente, ela se coloca às vezes num labirinto e a gente não acha a saída, e quando a gente procura desesperadamente a saída, vem o medo, né? Então isso a gente chama de complexos, seja traumas de infância, seja o que for, são os seus medos, suas lutas que a pessoa enfrenta, e Jesus, ele veio enfrentar isso. Por isso esse texto do Salmos 22 está falando a respeito de Jesus, que ele entra nas trevas, ele entra no nosso lugar e assume a nossa posição de verme, para nos libertar desses complexos, né? Na hora do medo, quando a pessoa se sente acuada, aí ela revida, ela tem a tendência de contra-atacar, e ela acaba falando coisas que ela não queria falar para as pessoas que ela mais ama, que seja da própria família, e que acaba magoando, e depois os filhos vão repetir isso nas suas famílias. Então essas coisas, elas nunca param ali, elas nunca têm sossego. Eu postei uma mensagenzinha a respeito do cordão umbilical, quando a mãe não corta o cordão umbilical, e isso mostra ainda como agrava mais o problema do labirinto, do complexo, porque na intenção e na boa intenção de proteger o filho, de amparar o filho, de ser como aquela galinha que põe as suas asas por cima dos seus pintinhos, essa mãe, ela protege demais o filho, só que torna esse filho dependente sentimentalmente da mãe, da proteção da mãe, e não consegue atravessar os obstáculos da vida, a respeito de autoridade, a respeito de contradições, a respeito de problemas, divergências, frustrações. Não consegue lidar com muitos problemas, e a pessoa acaba tendo muitos labirintos na sua vida por causa daquela super proteção. Sempre a nossa natureza pecaminosa, ela mostra fragilidade nos sentimentos, e a gente acaba sempre indo a extremos. Verme, portento. Verme, um portal. Não sou nada, sou tudo.
Às vezes a pessoa diz, e isso já aconteceu aqui no nosso meio muitas vezes: eu quero tanto ajudar, eu ajudo tanto, e ainda levo nos dedos, não vou mais ajudar, porque eu só me lasco querendo ajudar, né? Ou aquela pessoa assim que foi convidada para uma festa, mas daí ela descobre que ela foi convidada por último, e ela se achava assim mais importante, e que ela tinha que ser convidada no início e não no final, e ela fica magoada, ela já não vai muito bem na festa, ela já cai o seu semblante. E Jesus diz assim: quando você fica irado sem um motivo, você se engana na sua ira, você está matando a pessoa que você está irado, né? Então a pessoa consegue interpretar coisas que não estão naquela frase. Se eu falo assim para você: parece nessa atitude que você tem, que você está dando muito valor ao dinheiro, aí é bem fácil depois, no outro dia, na outra semana, você disser: o pastor falou para mim que eu sou avarento, que eu amo dinheiro. Porque a gente vai de um lado, a gente vai para o outro extremo, né? Temos essa defesa, a gente se sente acuado e se defende de uma forma errada. Ou se alguém diz assim: nessa área você ainda não se converteu, aí depois a pessoa vai dizer: fulano diz que eu não me converti, fulano diz que eu não sou convertido. Por quê? É aquela tendência de sair daqui e ir para o outro extremo, que causa tantos problemas nos nossos relacionamentos. Perdemos aquela alegria da festa, porque o semblante caiu. Perdemos de agradar o amigo, o querido, o irmão, a esposa, por causa de uma pequena fagulha, de uma pequena mágoa, de um ressentimento, de uma pequena frustração. Perdeu a alegria, vai viajando daqui até Curitiba, e um não fala uma palavra com o outro, porque está com aquele beiço enorme e não consegue sair palavra nenhuma. Eu vi assim que na hora que a gente é confrontado, é como se na nossa mente tivesse um peãozinho, sabe aqueles peãozinho que fica rodando? Então na hora que a gente é confrontado, é como se esse peãozinho, ele perdesse o equilíbrio e ele começasse a rodopiar assim, de uma forma que ele vai cair. E quando a pessoa não para, quando a pessoa não conta até 10, quando a pessoa vai agir pelo impulso, pelo seu sangue, porque subiu o seu sangue, aí então vai cair esse peão no chão e vai dar a zebra. Mas se ela contar até 10, que é mais ou menos o tempo necessário para esse peãozinho voltar ao seu centro e equilibrar as coisas, e aí você não vai falar aquela palavrinha errada. Naquele momento de exaltação, você não vai mais falar aquela palavrinha. Aí você resolve um problema, deixa de falar. Então às vezes esperar um pouquinho, deixar a noite passar assim em oração, não aquela noite que você fica como advogado vendo só o defeito do outro e se justificando, porque daí vai dar errado igual. Mas precisa ter um tempo de reflexão, um tempo de meditação, um tempo de ponderar assim de uma forma que o Espírito Santo fale ao teu coração para te acalmar, que seria o contar até 10. Então, nem verme, nem portento. Vamos repetir isso? Nem verme, nem portento. Isso. De um lado, verme, vamos pensar no caso de Judas, quando ele traz Jesus, ele está assim envolvido com muitos pensamentos que lhe dão razão para trair Jesus, mas depois que ele pega as moedas e ele joga para os sacerdotes, e ele já está com a culpa no seu coração, quando Jesus já foi crucificado, aí então agora ele está como verme, agora ele está como um tormento no seu coração, e aí ele vai se enforcar. Então o extremo do lado do verme é a pessoa, ela fica
com toda a sua culpa, não tem mais os amortecedores do diabo, dos demônios, da sedução, não tem mais os anestésicos para você fazer a coisa errada. Agora você está à deriva e está por si, e vai fazer a besteira. Mas o portento está falando daquele momento assim que o diabo chegou para Jesus e disse assim: em cima desse prédio, no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, joga-te lá embaixo, está ordenado a teu respeito pelos anjos que te protejam, que te guardem. Deus ordenou que os anjos vão te guardar. Então, por um lado, a pessoa se sente um verme, como Judas se sentiu. Nesse momento da tentação, o diabo está dizendo: você é superior aos outros. Todos vão acreditar em você. Você tem poder, você é melhor, você sabe mais que os outros. É o portento. É igual o caso de Herodes, que ele mata o seu filho para não perder o trono. O seu filho. Manassés mata os seus filhos para ter poder. É o caso de estar lá no portal, no pedestal, no púlpito, e se achar melhor que os outros. E o outro no extremo é um verme, não é nada, não vale nada, né? É aquela briga entre anjo e demônio. Paulo ele fala assim: Jesus ele criou em mim, gerou em mim um novo Paulo, mas amarrado atrás desse novo Paulo que Deus gerou, está um velho Paulo, que está apodrecendo, está fedendo, está terrível. E ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque às vezes ele percebia o mau cheiro do orgulho do seu coração. Então há esse conflito, há essa guerra. Agora, sem Jesus não tem corpo que não esteja morto, não tem alma que não esteja morta, não tem espírito que não esteja morto. Por isso que às vezes aquele que não tem Jesus está em paz, porque ele está morto. Não tem conflito dentro dele, não tem guerra dentro dele sobre o certo e o errado, e ele só vai escolher o errado porque ele é escravo do errado. Agora, aquele que tem Jesus, ele já tem um conflito, ele tem uma guerra, e ela é sadia, ela é importante que aconteça. A mulher adúltera, ela tinha um conflito dentro dela. Ela tinha um compromisso com um homem que era o marido dela, mas ela era apaixonada por um outro homem que não era o marido dela. E ela não conseguia se libertar desse sentimento. Ela não tinha sentimento nenhum pelo seu esposo, mas quando o seu esposo ia trabalhar e ela se encontrava com o amante, então o seu coração pulava a mil. Parecia que ia sair pela boca, de tanto que ela era apaixonada por aquele homem que não era dela. É assim, isso é uma escravidão. E a pessoa diz assim: mas quem manda no coração? O coração, e Deus manda no coração. Deus manda no coração. É só nós nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de nós. E foi o que aconteceu com essa mulher, porque Jesus a libertou, e ela foi liberta desses sentimentos, dessas batidas do coração. Eu não sei se já desde o primeiro dia parou de bater o coração dela, no sentido daquele amante, mas com certeza foi parando, até que não bateu mais daquela forma por aquele homem. E ela estava totalmente livre daquilo que ela era escrava, e Jesus veio para libertar cada um de nós. Mas é um conflito. Tem uma outra ilustraçãozinha que fala sobre esse conflito, e é uma ilustração bem interessante. Leonardo da Vinci, quando ele estava fazendo aquele quadro da ceia, diz alguns pastores que eu vi essa mensagem, que ele escolhia
modelos para colocar ali, seja Pedro, seja João, seja Tiago, seja Jesus. Ele arrumava pessoas que no seu coração ele entendia que era Pedro. Aí ele andava pelas ruas e ele descobria, e ele contratava essa pessoa para ser o modelo, e ele pintava de acordo com aquilo. Então ele gastava muito tempo da sua vida, muita meditação, muito pensamento, ele focava nisso, e ele foi pintando aquele quadro. E quando ele, no início ele achou Jesus, ele pintou Jesus no quadro, mas no final, quando ele já tinha pintado todos, ele não tinha pintado ainda Judas, e ele não conseguia achar Judas. Passou muito tempo até ele achar o Judas, e um dia ele encontrou o tal do Judas, e aí ele contratou esse homem, e aí esse homem disse: eu já fui modelo aqui. Ele disse: mas não pode. Sim, eu já fui. Ele tinha sido modelo de Jesus, e agora ele era modelo de Judas, a mesma pessoa. Gente, você com Jesus, você se torna parecido com Jesus. Sem Jesus, você se torna parecido com o demônio. Salmo 115, nós já estudamos sobre isso. Se torna parecido com aquele que você adora e serve, que o teu coração está colocado. Se teu coração está colocado no dinheiro, você vai ficando muito parecido com o Mamon, que é o demônio do dinheiro. Todas as características desse demônio a pessoa vai se tornando, e a sociedade vai se tornando consumista, como é o demônio Mamon. Então veja-se como existe extremos, e muitas vezes eles podem até se cruzar nesse sentido, porque é um conflito dentro de nós. Então, nem verme e nem portento, nem além e nem a quem, não é nem 8 e não é 800, para que não haja aquela disputa por um copo d'água. A briga foi por um copo d'água, a pessoa ficou magoada por um copo d'água. É isso que o demônio faz, porque a gente ouviu a voz dele, a gente aceitou aquilo que ele falou, e daí guardou aquela mágoa, e aquilo vai causar dano, né? A palavra de Deus diz assim: não pense além do que convém. Lá em Romanos 12, verso 2, ele fala assim, de renovar a nossa mente. E no verso 3 de Romanos 12 diz assim: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus te deu. Não pense além, nem a quem. Pense na proporção da fé que Deus te deu. A fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra é lâmpada, a palavra é espelho para nós. A gente consegue enxergar melhor quem nós somos através da palavra. A gente consegue enxergar no escuro porque ela é lâmpada. E como ela é espada, ela também vence o inimigo. Então a gente precisa se apegar à palavra, para que a gente possa ter uma noção melhor quem nós somos. Então, nem verme, nem portento, nem a quem, nem além, nem nada e nem tudo. Porque essa é a tentação. Quando somos contrariados, então é nada. Se agirmos pelo orgulho, então é tudo. Essa é a ideia. Moisés, quando era príncipe do Egito, era tudo, e ele fazia tudo pela sua força, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua tecnologia, pelo seu poder, pelo seu status. Não deu certo, e ele teve que fugir. 40 anos ele era príncipe do Egito, e ele teve que fugir no final dos 40 anos, e ele foi parar no deserto, e Deus lá no deserto fez ele peregrinar lá por 40 anos até ele aprender a se humilhar. Depois que ele aprendeu a se humilhar cuidando de ovelhas num deserto, Deus trouxe ele para libertar o povo de Israel do Egito, e ele ficou 40 anos
nessa batalha de conduzir o seu povo. Mas os primeiros 40 anos eram o tempo do orgulho. Sou tudo, posso tudo. Os 40 anos do deserto é o tempo que Deus o humilhou. Ele conheceu a si mesmo. Quando ele olhou para a palavra de Deus, para a presença de Deus, ele conheceu a si mesmo. Ele percebeu a sua fraqueza, debilidade. Aí ele viu que ele não era nada. E aí, conduzindo no deserto mais 40 anos, ele viu que Deus era tudo e Deus era suficiente e que ele não precisava mais nada do que Deus. Sabe, o caminho certo não é você passar da autossuficiência para nenhuma suficiência. O caminho certo é você compreender que a suficiência vem de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus e saber para onde você vai. Mas para ouvir a voz de Deus, você precisa parar para ouvir. Jesus fala assim: as minhas ovelhas param para ouvir, elas me escutam. Elas não ficam lá com a televisão ligada, não está todo mundo falando ao mesmo tempo. Ela para ouvir, ela se aquieta para ouvir a voz de Deus. Então, não vai acontecer ouvindo a voz de Deus que você vai se diminuir demais ou você vai se exaltar demais. A igreja de Corinto era uma igreja que se gloriava. Deus diz que ela se vangloriava. Se vangloriava que tinha mais o Espírito que as outras igrejas, que tinha mais dons, que isso e que aquilo. Sempre a igreja de Corinto foi uma igreja muito que se achava, se vangloriava. Mas se você ler as repreensões de Paulo, sempre vai mostrar que tinha inveja e tinha ciúme dentro dessa igreja, porque é característica da carne. A inveja e o ciúme é uma inveja doentia, é um ciúme doentio, que a pessoa não pode se mexer ali que dá ciúme. Pode ver, as crianças, quando nasce uma outra criancinha, já vem o ciúme. E isso, uma igreja que não amadurece, o ciúme toma conta. Lembra que a gente estava falando no domingo passado sobre a questão da teologia da prosperidade? Então, o pastor, ele diz assim, eu vi essa palavra do pastor num dia na televisão: você semeia 10 mil reais, uma oferta para a igreja, e depois Deus te devolve com essa semente que você plantou uma colheita farta, 100 mil reais. Então você traz essa oferta e Deus vai te devolver 100 mil reais. E a pessoa faz isso porque quer dinheiro, ela é gananciosa. Isso é tanto comércio por parte do pastor como é comércio por parte da ovelha. Mas também aquela ovelha que não contribui com nada, que não abre a mão, ela é tão mercenária quanto esse. Entende? Porque o seu coração é fechado. Se a pessoa não consegue abrir a mão para a obra de Deus, ela é mercenária, ela é mesquinha, está a avareza e o ciúme no seu coração. Então é essa questão. Nós precisamos meditar, refletir, para a gente poder ver qual é o estado do nosso coração, né? Porque existem erros nos dois extremos. Aquele que negocia com muito dinheiro e aquele que negocia com nada. É dois extremos. É verme e é portento. É nada e é tudo. E não é assim que Deus nos ensina nessa palavra. Não é exatamente assim que Deus nos ensina. Ele diz assim: é mais feliz aquele que dá, que oferta, que contribui com o coração, com alegria. Esse é feliz, é mais bem-aventurado. Ele é feliz porque ele dá com alegria. É isso que Deus está procurando, pessoas que têm o coração na obra. Não é aqui, não é religião, não é farisaísmo,
É aqui, brota no coração. Por isso, a igreja, para se livrar disso, precisa ser uma igreja de oração. Uma igreja que se levanta em oração, se dedica em oração para falar com Deus, porque só oração desmascara o nosso farisaísmo. Só oração nos liberta disso, porque a oração mostra a nossa dependência de Deus, o quanto a gente precisa de Deus. Um exemplo que eu já contei aqui para vocês, os meus sobrinhos ainda eram pequenos, estava lá aquele monte de sobrinho lá no turvo brigando, e estava aquela confusão de briga, porque era bastante sobrinho. Eu lembro de uma atitude que a mãe teve naquele dia. Ela chamou todo mundo, do meio daquela brigaceira, levou lá no quarto, fez todo mundo sentar, e aí foi fazendo cada um repetir versículos, falar sobre o assunto que ela estava falando, e ela fez repetir, fez cada um orar. Sabe o que ela fez? Ela marcou território, ela deu voz de comando. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar é do maligno. Então ela mostrou quem manda ali, quem tem autoridade ali. Ela fez todo mundo se aquietar, porque na hora de orar, e ele sabia orar, não ia dar mais briga. Você sabe que daí eles saíram dali e voltaram a brincar, não tinha mais briga. Ninguém apanhou, ninguém levou uma varada, e foi a vara da disciplina que afasta essas crianças do inferno. A minha mãe deu varadas de disciplina, mas sem a vara física, foi uma vara espiritual. E é isso que vai modificar o nosso coração, é a sujeição a Deus, para poder ouvir, se aquietar, porque nós vivemos num tempo que a gente está assim, cheio de pensamentos. Uma igreja super egoísta está se criando no mundo, e eu estava ouvindo reclamações de pastores lá nos Estados Unidos que estão muito desanimados com as igrejas, porque as pessoas vêm para brigar com os pastores, vêm pessoas para brigar porque pararam na pandemia, porque mandaram as pessoas se recolher, os de risco ficar em casa, mas vocês são covardes. Aí aquele pastor que diz, venham para a igreja, você é irresponsável, está trazendo essas pessoas aqui para contaminar todo mundo. Então, há crítica, há julgamento, e é o que está acontecendo no mundo de hoje, e é propósito do diabo que a gente seja assim, né? Então, a gente precisa tomar uma postura para a gente mudar dentro de nós, né? Ter orações diárias, né? Não é em vão que a Sônia orou ali. Eu sei que não é em vão, porque ela está se envolvendo com oração diária. Eu quero chamar a atenção disso, não para chamar a atenção da Sônia, mas para chamar a nossa atenção. Envolvimento de oração diário, isso vai fazer a diferença. Lá no Salmos 84, ele fala assim, você vai passar por um terreno árido, e vai transformar esse vale árido num manancial. Gente, em vez de a gente sair criticando, achando defeito, erros da igreja, erros do fulano, você vai ser alguém que vai transformar uma terra árida em um manancial. Você vai ser bênção. Essa é a diferença. Enquanto a gente está querendo que os outros nos façam e nos sirvam, e eu vou entrar na igreja para que a igreja me faça feliz, isso não vai acontecer, porque a felicidade está em Jesus, não está na igreja, não está no casamento, não está no carro, não está no dinheiro, não está em lugar nenhum, senão em Jesus. E a gente precisa pensar sobre isso, porque Deus está nos chamando para transformar desertos, para que os teus filhos, os teus amigos, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho possam ser discípulos de Jesus pelo teu testemunho. Veja o que Deus está fazendo nessa pandemia. Deus, Ele está
nós estamos aprendendo a conviver com paciência com as nossas desvantagens pessoais. Deus está nos ensinando a transformar essas desvantagens pessoais em vantagens, porque a princípio eu reclamei e eu devo ter murmurado sobre a falta de fé da igreja. Eu lembro assim que no dia que eu avisei sobre a pandemia, quantos irmãos não quiseram me cumprimentar ali na porta, por medo do vírus? Quantos daí não quiseram mais vir na igreja? Eu lembro disso, isso me entristeceu demais. Só que outras coisas me alegraram demais. A fidelidade do grupo de louvor estar comigo nas lives, nos testemunhos, foi uma bênção. E aí foi feita essas lives, elas estão indo, os irmãos estão compartilhando, e quem mais compartilha tem recebido mais bênçãos, porque pessoas da sua família têm se convertido lá longe, seja lá no Acre. Silvia, aonde que é? Quem que é lá do Acre? Como é que é o nome? Elaine. Temos aí, gente, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A gente tem que transformar uma desvantagem em vantagem. Ele vai nos ensinar a fazer isso. A gente só precisa se sujeitar a Deus. Paulo diz assim: eu estava na prisão, eu estava em cadeias, mas a palavra de Deus não estava. Então Paulo soube aproveitar uma desvantagem e tornou em vantagem, porque ele começou a escrever cartas, e não parou de escrever cartas na prisão. As nossas desvantagens pessoais, né? Lembra do testemunho da Mineia? Ela falou assim: eu tinha espinhas, eu era adolescente cheia de espinhas, mas ela viu a vantagem de ter espinhas, porque aí ela tinha vergonha de se aproximar demais de um grupo de pessoas que iriam prejudicá-la. Ela ia entrar em namoros, ela ia entrar em situações que ela seria prejudicada. E ela viu a vantagem de ter espinha, porque daí ela não se aproximava de certas pessoas, que aquilo dava timidez. Veja, nós precisamos aprender, ver as coisas boas que Deus está fazendo no meio das coisas ruins que estão acontecendo, né? Muito bem. Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria convidar um irmão que Deus falou ao seu coração para fazer essa oração. Amém. 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 O grupo de louvor tem a palavra. Deus abençoe quem está na sua casa.